O acompanhamento e a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas do governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando quatro coisas. Primeiro, a harmonização e coordenação entre os entes da federação. Segundo, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Terceiro, a adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios demonstrativos de gestão fiscal de que trata a Lei 101, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. E 4, divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Então, o acompanhamento e a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a harmonização e coordenação entre os entes da federação, visando a disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal, visando a adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata a Lei 101, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social, e visando a divulgação de análises, estudos e diagnósticos. O Conselho de Gestão Fiscal instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas dessa lei complementar. O Conselho de Gestão Fiscal instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal. Lembrando que esse Conselho de Gestão Fiscal já foi criado. Na forma do artigo 250 da Constituição, que trata do Fundo da União para assegurar recurso para pagamento de benefício do Regime Geral de Previdência Social, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Esse Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, será constituído de bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional de Seguro Social não utilizados na operacionalização do INSS. 2. Bens e direitos que a qualquer título lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força da lei. 3. Receitas das contribuições sociais para a Seguridade Social, que seriam aquela questão de contribuição social incidente sobre folha de salários e rendimentos pagos a pessoas físicas e contribuições sociais do trabalhador. Além disso, esse fundo será constituído de produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social, também será constituído do resultado da aplicação financeira de seus ativos e também será constituído dos recursos provenientes do orçamento da União. Então, esse fundo do Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social será constituído de bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização do INSS. 2. Bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força da lei. 3. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social. 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. 5. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. E 6. Recursos provenientes do orçamento da União. O fundo que a gente está tratando agora será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social na forma da lei. Um ente da federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores,
conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. O ente da federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores, conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. O poder ou órgão cuja despesa total com o pessoal no exercício anterior ao da publicação da Lei 101 estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso gradualmente à razão de pelo menos 50% ao ano mediante a adoção, entre outras, daquelas medidas que ele cita, que seriam a vedação de despesa com o pessoal e etc. A inobservância desta regra no prazo fixado sujeita o ente àquelas sanções de não receber transferências voluntárias, fazer operação de crédito ou não poder obter garantia, né? E justamente aquela questão de revisão geral anual. Na verdade, essa revisão geral não entra aqui não. O que eu quis dizer é que, ressalvada essa questão de revisão geral anual, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor da Lei 101, a despesa total com o pessoal dos poderes e órgãos não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. A despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos não poderá exceder em percentual da receita corrente líquida a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar até o término do terceiro exercício seguinte. As infrações dos dispositivos da Lei 101 serão punidas segundo o Código Penal, segundo também a lei que define os crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079, também segundo o Decreto-Lei nº 201, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores, e também segundo a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa e demais normas da legislação pertinente. As infrações do disposto da Lei 101 serão punidas segundo o Decreto 2848, que é o Código Penal, a Lei 1079, que define crimes de responsabilidade, o Decreto-Lei nº 201, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores, e a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa e demais normas da legislação pertinente. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas naqueles incisos e parágrafo tais da Lei 101, que trata dos meios eletrônicos com informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária financeira, e aquela questão do acesso à informação e a questão do incentivo à participação popular e realização de audiências públicas. 1 ano para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes, 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes, 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Então ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento dessas determinações que eu citei, que é a questão de acesso à informação, incentivo à participação popular e realização de auditoria de audiências públicas, meios eletrônicos com informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira. 1 ano para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes, 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes, 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Os prazos estabelecidos nesse artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput desse artigo. O não atendimento até o encerramento dos prazos citados acima, das determinações que eu acabei de citar, sujeita o ente à sanção de não poder receber transferências voluntárias, não poder receber garantia e operações de crédito.